Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já abriu a tela da sua corretora, viu aquela lista gigante ali de fundos imobiliários e travou? O medo de escolher errado, de pegar um fundo aí que vai desabar, de perder aquele dinheiro que você guardou com tanto cuidado. Esse medo ele é real e ele paralisa. A gente fica pensando, isso deve ser só quem entende muito, ou então é arriscado demais para mim. E aí o plano de construir uma renda passiva fica guardado aí na gaveta, junto com a sua insegurança. Para que isso não aconteça com você, se inscreve aqui no canal e não perca os próximos vídeos. Existe um método que não é sobre adivinhar o futuro ou ter uma bola de cristal, mas sobre seguir critérios claros como um checklist. Hoje você não vai sair daqui com uma lista mágica de fundos imobiliários. Você vai sair daqui com algo muito mais poderoso, que é o mapa. Vou te mostrar o passo a passo exato que eu uso para encontrar fundos imobiliários mais robustos, aqueles que podem aí formar a base sólida da sua carteira para 2026 e muito além. Vamos falar dos 3 pilares fundamentais que você precisa checar, dos critérios específicos para cada tipo de fundo, e eu vou te guiar em como filtrar centenas de opções para encontrar as mais interessantes. E claro, eu vou te responder aqui aquela pergunta que sempre trava o primeiro passo. E o imposto de renda, preciso declarar? Se você está cansado de ficar só na teoria e quer finalmente começar com segurança, esse vídeo é para você. Antes de olhar aqui para qualquer número ou setor, a gente precisa estabelecer o alicerce. São 3 pilares que não são negociáveis. Pense neles como o seu triângulo da segurança. O primeiro pilar é a gestora, quem realmente está ali no volante do fundo imobiliário. Um fundo imobiliário ele não é uma coisa autônoma. Ele é gerido por uma empresa, que é a gestora. Ela é quem decide quais imóveis comprar, vender, como fazer os contratos de aluguel, tudo. Portanto, a primeira pergunta não é qual fundo, mas quem está por trás dele. Uma gestora com um histórico sólido, transparente e respeitada no mercado é como aí um motorista experiente de uma longa viagem. Você confia mais. Sua ação aqui é simples. Antes de se apaixonar por um fundo, pesquise o nome da gestora. Leia sobre ela, veja há quanto tempo ela atua, o que o mercado fala. É o seu primeiro filtro de qualidade. O pilar número 2 é o tamanho e a solidez do fundo. É a regra do bilhão. Agora vamos para os números objetivos. O primeiro deles é o patrimônio líquido do fundo. Basicamente, quanto vale todo o fundo. Para quem está começando e prioriza segurança, a minha sugestão é focar em fundos com patrimônio acima de R$1 bilhão. Por quê? Fundos grandes eles tendem a ter uma estrutura administrativa mais profissional, acesso a melhores negócios e principalmente mais resiliência para enfrentar períodos difíceis no mercado. É um indicador de estabilidade. O segundo número crucial é a liquidez diária. Isso nada mais é do que o volume financeiro em reais, que é negociado desse fundo por dia na bolsa. Por que isso importa? Porque se um dia você precisar vender as suas cotas, você quer que isso aconteça de forma rápida e a um preço justo. Se a liquidez for muito baixa, pode ser difícil encontrar comprador. Nosso parâmetro de segurança é procurar fundos com uma liquidez diária média de R$1 milhão. Isso garante que você não fique preso no investimento. O terceiro pilar é o preço justo. É o termômetro da oportunidade. Você não quer pagar caro demais, mas também desconfia de pechinças milagrosas. Para isso, usamos o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. É um conceito simples. Se o PVP for igual a 1, significa que a cota está sendo negociada exatamente pelo valor patrimonial do fundo. É o preço justo teórico. Se for maior que 1, está com ágio, mais caro. Se for menor, está com desconto. Nosso campo de atuação seguro é procurar fundos aí com PVP entre 0,85 e 1,15. Abaixo de 0,85, pode até ser uma oportunidade, mas precisamos investigar o motivo, que às vezes há problemas. Acima de 1,15 você pode estar pagando um prêmio muito alto pela expectativa. Ficar nessa faixa é um equilíbrio prudente. Esses 3 pilares são o seu filtro universal. Todo fundo, sem exceção, deve passar por essa triagem inicial. Agora vamos falar dos critérios específicos. Tijolo versus papel. A gente começa a funilar. Existem 2 grandes famílias de fundos imobiliários, e cada uma tem suas próprias métricas de saúde. Nós vamos separar os fundos de tijolo, que investem aí em imóveis físicos, que são shoppings, galpões, hospitais. A renda desses fundos ele vem dos aluguéis. E os outros são os fundos de papel.
eles investem aí em créditos imobiliários, CRI, LCIs. A renda vem dos juros desses empréstimos. Vamos aqui para o checklist dos fundos de tijolo. O primeiro é o Dividend Yield, que é a faixa saudável para fundos de tijolo aí consolidados. Geralmente fica entre 6% e 12% ao ano. Muito acima disso pode sinalizar risco, e muito abaixo, talvez o foco seja valorização. Número 2, a quantidade de diversificação de imóveis. Um fundo que tem apenas um galpão é mais arriscado do que o que tem 10. Procure fundos com no mínimo 5 a 10 imóveis e olhe a localização. É melhor ter imóveis em estados e regiões diferentes, isso protege a sua carteira de um problema localizado. Número 3, taxa de vacância. Este é o percentual da área total do fundo que está desalugada. Quanto menor esse valor, melhor. Uma vacância consistente, abaixo de 10%, é um sinal muito positivo de que os imóveis são bem localizados e a gestão é eficiente. Agora vamos para o checklist de fundos de papel. O dividend yield de fundo de papel, por envolverem crédito, os fundos de papel costumam oferecer aí um yield um pouco mais alto do que os de tijolo. Uma faixa comum e atrativa fica entre 9% e 15% ao ano. Precisamos olhar para a quantidade de diversificação da carteira. Aqui, em vez de imóveis, nós estamos olhando para os credores. Quantos empréstimos aí diferentes compõem a carteira? É importante que o fundo tenha dezenas ou centenas de operações e que nenhum credor represente uma faixa exagerada do patrimônio, evitando assim concentração. O outro ponto que precisamos avaliar é a taxa de inadimplência. É o equivalente à vacância dos tijolos, mas para os empréstimos. Qual o percentual da carteira que está aí com pagamentos atrasados? Você quer ver um número baixo e estável, geralmente abaixo de 1 a 3%, dependendo aí do setor. Um aumento repentino é uma bandeira vermelha. Com esses dois checklists em mão, você já sabe não só escolher um fundo seguro, mas escolher o tipo de fundo que faz mais sentido para o seu objetivo. A teoria é muito bonita, mas agora vamos botar a mão na massa. Como você usa isso na prática? Vamos fazer aqui uma triagem, passo a passo, pensando no cenário para 2026. Passo número 1. Escolha os setores com mais resiliência. Para o longo prazo, prefira os setores com demanda mais previsível. Para 2026, eu olharia aí para logística, galpões para e-commerce e distribuição, papéis CRIs, fundo de papel bem diversificados, com taxas atrativas, shoppings de necessidade, aqueles com supermercado, farmácia, serviços, eles são menos cíclicos. Lares para idosos, setor de saúde, setor com crescimento demográfico garantido. Passo número 2. Pesquise sobre os fundos. Hoje existem sites que entregam as informações de forma mais detalhada. Alguns são pagos e outros são gratuitos. Só dá uma pesquisada que você vai encontrar com facilidade. Vamos supor que você queira buscar aí fundos de logística. No site que você for analisar, você vai buscar aí sobre fundos de logística. Vai aplicar filtros, que você vai estabelecer de acordo com os critérios que nós conversamos anteriormente. Assim que o site te retornar aí uma lista curta, com talvez 5 ou 10 fundos, você acabou de eliminar 90% das opções de maneira objetiva. O próximo passo, após você aí fazer a pesquisa e ter criado uma lista, é o seu ponto de partida. Agora você vai pegar 3 ou 4 fundos dessa lista e aplicar o checklist específico que fizemos. Clique em cada um, olhe o relatório mensal ou trimestral. Se for de tijolo, cheque a quantidade de imóveis e a taxa de vacância. Se for de papel, cheque a quantidade de operações e de inadimplência. Olhe o histórico de dividendos dos últimos anos. Veja se é estável, se tem crescido. Essa é a análise que transforma um nome em uma decisão de investimento. Você já tem um método. Agora, qual é o plano? O plano de ação concreto para a próxima semana. Faça a triagem e escolha o setor. Comece por logística ou papéis. Estude o fundo. Selecione 3 fundos da lista e passe 1 hora analisando cada um, usando o checklist. O passo mais importante, comece por um. Escolha o fundo que você mais se identificou e compre a sua primeira cota. Não importa se for só uma. O objetivo é quebrar a barreira psicológica, colocar o pé na água e aprender na prática. A ação destrava tudo. Agora, a dúvida que trava muita gente. Precisa declarar imposto de renda? Vamos clarear isso de uma vez. Receber dividendos de fundos imobiliários não te obriga a declarar um imposto de renda. Os dividendos são isentos. Você só é obrigado a declarar imposto de renda se você vendeu cotas no ano passado e obteve lucro dessas cotas. Aí há incidência de impostos sobre o capital ganho. Ou se você se enquadra em outras situações gerais da Receita Federal. Por exemplo, teve rendimentos aí tributáveis acima de R$40 mil, possui bens acima de 800 mil, etc. Não deixe o fantasma aí da declaração te parar.
O ato de comprar e receber dividendos não gera essa obrigação. Invista em paz. Se um dia você for vender, aí sim, você busca um contador ou aprende a declarar esse ganho. Eu quero saber de você, depois de entender os setores, qual parece mais interessante para você em 2026? Logística, papéis, shoppings ou saúde? Conta aqui nos comentários e para não perder os próximos vídeos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E um abraço e até a próxima.